Boa noite a todos. Boa noite. É com muito prazer, uma gratidão imensa estar aqui mais uma vez com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre o espiritismo, sobre a codificação espírita. Para muitos de nós aqui hoje, talvez uma das nossas grandes dores emocionais, dos nossos maiores sofrimentos, esteja em perceber que por mais que a gente faz o que faz no nosso dia, as tentativas de melhoria, por mais que a gente faça, muitas vezes nós parece que nos encontramos no ponto de partida, nos encontramos os mesmos. Porque talvez muitos de nós se questionam em algum momento da vida sobre, nossa, por mais que eu estude, que eu me esforce, que eu tente, ainda não consigo deixar de lado o meu orgulho. Por mais que eu tente, eu ainda não consigo deixar de dar aquela resposta rude, vulgar, num momento de discussão com alguém. Por mais que nós temos o conhecimento da doutrina espírita, por que ainda assim nos causa tanto pavor pensar na morte de nossos pais, de nossos filhos, de nossos companheiros? Por mais que nós, tenhamos como crença, como conhecimento, toda a codificação espírita, ainda assim, muitos de nós nos surpreendemos, nos escandalizamos. Muitos de nós sentem espanto quando uma pessoa próxima a nós desencarna por um acidente, por uma doença. Escandaliza muitos de nós. Por que é tão mais fácil eu ver o argueiro no outro e não consigo enxergar a trave em meus olhos? Por que é muito difícil eu conceber a ideia que eu tenho que perdoar ofensas, que eu tenho que aprender a amar aquele que me incomoda? Talvez, pelo menos uma dessas perguntas, você já se fez em algum momento da sua existência. E todas as respostas para essas perguntas e para todas as outras que existem, nós temos o esclarecimento, a resposta na codificação espírita. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, do capítulo da questão 55. Essa questão, ela faz parte do capítulo 3, intitulado A Criação. E a questão 55, ela vai abrir o tema sobre pluralidade dos mundos. Então, dentro do capítulo 3, Criação, a partir de hoje, a gente vai estudar algumas perguntas, todas as quartas-feiras, relacionadas à pluralidade dos mundos. Então, nessa pergunta, Kardec questiona: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então, todos os globos que existem no espaço todo é habitado? E os espíritos nos respondem que sim, todos os globos são habitados. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Muita vaidade e orgulho, pois acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então, uma resposta direta dos espíritos, Nós acreditarmos que Deus fez única e exclusivamente a vida, deu único e exclusivamente a vida aqui para o planeta Terra, é nós duvidarmos da sabedoria divina. É nós aceitarmos que Deus fez coisas inúteis. E essa resposta que Kardec recebe dos espíritos atesta, confirma, comprova o quanto nós somos seres vaidosos, orgulhosos, arrogantes.
Porque considerar que apenas aqui no nosso planeta há seres racionais, que apenas aqui no nosso planeta há a existência da vida, diz muito da nossa ignorância e da nossa prepotência. Lembrando do que Jesus nos disse há 2000 anos, na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o universo. As muitas moradas são todos os mundos, os globos que estão habitados. E cada globo, cada mundo, ele é apropriado ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. E nós temos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro que vai nos revelar, nos esclarecer, não deixar nenhuma dúvida de que realmente há muitas moradas na casa do Pai, que é o capítulo 3 que nós já estudamos aqui. Então, sim, há vida em todos os globos do universo. E agora, para a gente, então, dar continuidade no estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a outra obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e hoje a gente vai falar sobre o item A Virtude. No dia 9 de agosto de 1963, Allan Kardec lança uma pergunta direta e simples aos espíritos. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Então veja, Kardec em nenhum momento menciona, revela qual era essa obra que ele estava trabalhando. Ele simplesmente questiona os espíritos. Que pensais da nova obra que trabalho neste momento? E aí ele vai receber um esclarecimento que vai ser muito importante, muito revelador a todos nós. Então os espíritos respondem: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída, extirpada. A terra e as suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muitos, os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Então, olha aqui, resposta profunda. Esta pergunta de Kardec e esta resposta dos espíritos está no livro Obras Póstumas, na página 339. Esse livro é uma compilação de Kardec e ele foi publicado pelos seus amigos, os dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A Obras Póstumas ela foi publicada em janeiro de 1890, portanto 21 anos após a desencarnação de Kardec. Então, por isso que tem esse título, Obras Póstumas. Kardec desencarnou em 1869. Então, quando ele lança essa pergunta para os espíritos, ele estava se referindo à obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E os espíritos, eles nos revelam a grandiosidade que seria para a humanidade receber essa obra, mostrando a grande importância, o real valor que o Evangelho segundo o Espiritismo tem para o avanço e aperfeiçoamento nosso. Nós espíritos. E é essa obra que nós estamos estudando sistematicamente todas as quartas-feiras. Isso mostra, gente, que toda casa espírita, a evangelização, o estudo deve ser a principal atividade em todas as casas espíritas, vista a importância que tem uma das obras da codificação do Espiritismo.
E o item de hoje está nas instruções dos Espíritos e Kardec intitulou de A Virtude. Mas antes de nós adentrarmos no item especificamente, é importante que a gente tenha uma concepção do que seja virtude. Então, de acordo com o dicionário, virtude designa excelência ou qualidade, disposição firme e constante para a prática do bem. Então, virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. E por que deve ser uma disposição constante, uma disposição firme? Porque ela deve ser como o ar que nós respiramos. Nós não conseguimos sobreviver sem ele e é algo imperceptível para nós. Eu não posso falar assim, hoje eu vou lá no centro espírita, então eu vou pegar esse traje dessa virtude, acho que hoje eu vou usar a benevolência. Visto ela e vou para o centro, chego em casa, tiro esse traje. Então, o item de hoje vai nos mostrar isso, que a virtude, ela não deve servir apenas em ocasiões especiais, não deve servir apenas em ocasiões específicas, pois se for assim, se perde completamente o seu mérito. Para a psicologia, virtude significa o nosso jeito de agir bem diante de qualquer situação que nos aparece. Então, frente a qualquer situação do nosso dia a dia, a gente vai agir da melhor maneira possível. E nessa lição de hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer qual é a verdadeira virtude. Não qualquer virtude, não de qualquer jeito. A verdadeira virtude, em seu mais alto grau, comporta um conjunto de todas as qualidades essenciais do homem de bem. É o que vai nos falar o Evangelho. Então, esse item, ele está entrelaçado, relacionado, está ligado com o item O Homem de Bem que nós estudamos com o João em algumas semanas para trás. Então, se alguém não esteve presente quando ele falou sobre o item Homem de Bem, a exposição dele e todas as demais, elas estão disponíveis no YouTube, na página do Facebook do Centro, então tá tudo lá. A gente tem a oportunidade de usar a tecnologia para a gente estudar, se aprofundar em todos os itens. Então eu não vou relembrar as coisas que o João bem disse na exposição dele, porque tá tudo lá disponível para a gente. A virtude não é uma só qualidade. A virtude, ela é um conjunto. Então, uma pessoa que é boa, uma pessoa que é caridosa, que é laboriosa, que é moderada, uma pessoa que é honesta, ela tem virtudes. Estas todas são qualidades, são virtudes que caracterizam o homem de bem. E numa entrevista no programa Transição, Raul Teixeira, ele vai definir de uma outra forma o que é virtude. É a disposição da alma de agir no bem. Todas as vezes que a criatura se dispõe para agir no bem, ela realiza uma virtude. Quando nós falamos em agir no bem, é automático que muitos de nós possam pensar nesse bem de acordo com a nossa crença religiosa. Então, o que vem primeiro na nossa mente talvez seja praticar a caridade. Mas a vida, ela é composta por um número infinito de bem, não é só no sentido religioso. Nós temos na nossa vida o bem intelectual, nós temos o bem moral, o bem ético, nós temos o bem profissional, nós temos bem de diversas naturezas e todas elas são virtudes. Porque quando você aprende a trabalhar bem na sua profissão, você desenvolve virtudes profissionais. É por isso que muitas vezes, quando a gente vê alguém que faz muito bem alguma coisa, a gente chama aquela pessoa de virtuoso, de virtuosa. Quando alguém cozinha maravilhosamente bem, é uma virtude.
Quando alguém fala muito bem, se expressa com clareza, todos de qualquer nível intelectual consegue compreender aquilo que a pessoa está querendo passar, é uma virtude. Quando alguém socorre uma pessoa na rua, alguém ajuda alguém a subir no transporte, é uma virtude. Então, nós temos uma gama infinita de virtudes e todas elas compõem o homem de bem. A virtude é buscar o bem, então, em tudo que a gente faz, no nosso campo familiar, no nosso campo social e no nosso campo profissional. E aí, nessa mensagem de hoje, o Espírito ele vai destacar o que é mais importante da virtude. Qual que é realmente a verdadeira virtude. Ele vai dizer, o homem virtuoso é aquele que não faz questão de demonstrar as virtudes que tem. Não faz questão de demonstrar as virtudes que tem. Ele apresenta, então, uma característica primordial, a humildade. Porque nós, então, podemos adquirir na nossa vida inúmeras virtudes. Nós podemos ter várias daquelas que vão caracterizar o homem de bem. Mas, a partir do momento que eu faço questão de demonstrar que eu tenho tal virtude, que eu falo, que eu alardeio, que eu tenho determinada virtude, já se perdeu completamente o mérito dessa virtude. É o que vai nos trazer a mensagem do Espírito. Aquele que exibe sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta uma qualidade principal, que é a modéstia. E tem o vício mais contrário à humildade, à modéstia, que é o orgulho. Então, gente, o que o Espírito está nos trazendo? Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso. Ai, amigo, sinto muito. Não é virtuoso? Adianta, então, termos inúmeras virtudes, nós contarmos com inúmeras virtudes, mas a gente não tem a principal, a modéstia, a humildade. Então, o Espírito está nos dizendo que se você faz questão de alardear que você tem tal qualidade, você não está sendo verdadeiramente virtuoso. E aí ele vai, né, essa mensagem vai nos dizer que o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro homem virtuoso é aquele que pratica a sua virtude de uma maneira completamente desinteressada. Então, ele tem um completo desinteresse e um verdadeiro esquecimento de si mesmo, em qualquer ação, em qualquer ambiente que ele estiver. Então, nós acharmos que nós temos a benevolência, nós somos caridosos, mas se eu faço questão de anunciar isso para as pessoas, então eu não estou realmente vivenciando essa virtude. Se eu sinto essa necessidade de falar para o outro que eu pratico a caridade, que eu presto o meu ouvido para as pessoas, dou o meu ombro, que eu pratico a caridade material, a caridade moral, se eu faço questão de anunciar isso, então já se perdeu completamente o mérito. Porque, na verdade, nós estamos em busca, estamos procurando os aplausos do mundo. Estamos buscando o reconhecimento do outro, o enaltecimento da nossa vaidade e do nosso orgulho. E aí, esse Espírito vai nos dizer que a gente, então, está buscando o reconhecimento do mundo, dos homens, do mundo material, e não o reconhecimento de Deus. E aí, lembrando o que Jesus nos disse, se tu recebeste o aplauso do mundo, já recebeste o pagamento. Então, não tem o que você receber. Como nós, então, esperamos sermos todos merecedores desse reino de Deus, né? Talvez a gente passe a nossa existência buscando por esse reino de Deus, mas em nossas pequenas ações a gente busca o enaltecimento daquilo que a gente dá de melhor de nós mesmos. E aí
esse espírito superior vem nos falar que o homem virtuoso é aquele que reúne todas as características da bondade. Mas, porém, muitas vezes a virtude está acompanhada de pequenos defeitos ou vícios morais. Porque aquele que se exibe, que busca reconhecimento, enaltecimento, busca por aplausos, lhe falta esta verdadeira virtude que é a humildade. Ao exibir-se, ao realçar suas qualidades, está presente o orgulho. E aí ele vai dizer que os verdadeiros homens virtuosos são aqueles que ocultam 100% as suas qualidades. Eles fogem da admiração. E aí a gente pode trazer como exemplo Chico Xavier, que em nenhum momento a gente pôde presenciar na existência dele, ele buscando por essa admiração e reconhecimento. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Quem tem a verdadeira virtude não gosta de exibir-se, oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. E aí ele vai nos fazer um chamamento, o Espírito. É a essa virtude desinteressada, que não pensa em si, mas no outro, é a essa que eu vos convido. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que acabam se apagando por conta do orgulho que se sobressai. Então, o que a gente pode compreender da mensagem de hoje? Não adianta nada nós contarmos infinitas virtudes, inúmeras virtudes, mas sentir a necessidade de que o outro me vê realizando ou que o outro reconheça que eu tenho essa virtude em mim. Perde-se completamente o seu mérito. E aí ele vai também nos advertir. Mais vale menos virtudes com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam e é pela humildade que elas um dia irão redimir-se. Mas trazendo essa lição, essa vivência para o nosso dia a dia, a gente sabe que não é fácil. Seríamos hipócritas em dizer que é fácil a gente não buscar o reconhecimento do outro. Muitas vezes nas nossas ações, no nosso dia, no nosso trabalho, no meio social, a gente busca, trabalha, elabora um reconhecimento do outro. Muitas vezes a gente busca os aplausos dos outros, o reconhecimento, o enaltecimento. Viver com virtudes, para nós hoje, no momento em que a gente está, para grande parte da humanidade, é muito difícil. E por que a gente encontra no nosso dia a dia tanta dificuldade de verdadeiramente sermos virtuosos? Primeiro, porque a gente está no mundo de provas e expiações, um mundo ainda inferior, portanto, seus habitantes são inferiores. E o que isso quer dizer? Que nós ainda damos muita importância, muito valor para a opinião do outro. Damos muito valor para o reconhecimento do outro. Muito valor para as coisas materiais. Coisas que têm valor material é o que a gente mais importa. E aí, qual que é a consequência disso? A gente se perder no fascínio desses reconhecimentos, no fascínio da atenção das pessoas comigo, no fascínio dos aplausos. E aí o Espírito François, ele vai nos fazer mais um chamamento. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde ele próprio das suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. E aí é chegada a hora, é chegado o tempo, a gente já vem ouvindo isso há muito tempo. Nós, nessa encarnação, estamos espíritas, então nós temos acesso direto a informações como esse ensinamento de hoje, por exemplo.
E o que isso quer dizer? Que desenvolver as virtudes, ela é intransferível. Ninguém vai fazer isso por mim e eu não vou fazer isso por ninguém. Desenvolver as virtudes são aquisições que são desenvolvidas por nós, somente por nós, no percurso das nossas encarnações. E é através, então, das reencarnações e do processo de serviço no bem sempre, que nós verdadeiramente vamos desenvolver essas virtudes. E aí se adquire virtudes por meio dos esforços próprios de cada um. Não eu ficar vendo o meu próximo se esforçando, eu vou adquirir virtudes. É do meu próprio esforço que nós vamos iniciar o processo de despojar-se das nossas imperfeições, das nossas mazelas e adquirirmos essas verdadeiras virtudes. Mas é muito importante nós compreendermos que esse processo não é do dia para a noite. Nada na vida, na natureza, dá saltos, né? Então, muitas vezes a gente entra em conflito conosco mesmo por se sentir completamente inútil, de não conseguir, como a gente falou no início da fala, por mais que eu tente, ainda me vejo mesmo. A gente também tem que ter a sabedoria de que tudo é passo a passo, passo de formiguinha, mas é um caminho que está sendo caminhado, está sendo seguido, não está estacionário. Então, são etapas evolutivas que todos nós estamos vivenciando, estamos passando, e aí cabe a nós verdadeiramente desenvolver essas virtudes no serviço no bem. Mas lembremos do chamamento da lição. Esse serviço no bem tem que ser na obscuridade do reconhecimento do outro. O outro não precisa saber que eu estou fazendo algum tipo de serviço no bem. E Haroldo, ele vai dizer em uma das suas palestras que, com exceção de alguns casos clínicos que realmente precisa de medicamento, de terapia, de acompanhamento terapêutico, separando esses casos, hoje nós vemos inúmeras pessoas que estão experimentando solidão, rancor, ódio, tédio, porque não estão conseguindo desenvolver os seus potenciais de bondade. E aí ele nos lembra, nessa fala dele, que todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus. Portanto, nós temos o DNA divino dentro de nós. Todos, sem exceção, inclusive os nossos inimigos. Nós temos DNA, temos potencialidade de bondade dentro de cada um de nós. Felicidade não é o que nós estamos acumulando. Felicidade é aquilo que a gente espalha, compartilha. Muitos de nós já devem ter ouvido essa frase, acha até um clichê, mas ela é muito real, gente. Porque de que vale verdadeiramente eu ter à minha disposição um banquete num castelo lindo e eu estou lá sozinha, solitária, sem ninguém para compartilhar? De que vale realmente tudo aquilo material se eu não tenho com quem verdadeiramente compartilhar? Todos nós somos criados por Deus para o compartilhamento. Somos talhados para a bondade. É por essa razão, então, que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo existe um item maravilhoso que se chama O Homem de Bem. Voltem a estudar esse item, que ele faz muitas revelações sobre quais são os passos que a gente verdadeiramente precisa dar para se tornar um homem de bem. E aí Haroldo, nessa mesma palestra que ele deu, ele fez uma fala que eu achei extraordinária. Ele diz que nesse item, o homem de bem contém toda a parte religiosa do Espiritismo. Se alguém algum dia chegar para você e falar assim, olha, eu sei, tem informação que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Que parte que é da religião?
você mostra para ele o item O Homem de Bem. Lá contém toda a parte religiosa do Espiritismo. E aí, nesse item, O Homem de Bem, por que eu estou falando ele? Porque a virtude é o que vai caracterizarmos como pessoas de bem, como espíritos bondosos, né? Kardec, ele vai falar que todas as virtudes que para aquela época de Kardec foram possíveis de serem inseridas, que caracterizam o homem de bem, está tudo ali. Mas ele finaliza. É claro que o homem de bem tem mais virtudes, não é somente as que estão naquele item. Mas se você conquistar todas aquelas que estão naquele item, certamente você conquistará todas as demais. E aí talvez, muitas vezes, quando a gente entrar em contato com o homem de bem, com o item de hoje, a virtude, talvez a gente olha para esse homem de bem e muitas vezes a gente pensa, nossa, mas então eu tenho que ser um super-homem ou uma mulher maravilha, eu não consigo, não vou conseguir. Mas não. Exatamente aquele homem de bem e o homem virtuoso da lição de hoje somos todos nós, sem exceção. Por quê? Nós somos filhos desse Criador, que é uma inteligência suprema, que é bondade suprema. E a gente pode relembrar também de Jesus. Jesus é a encarnação da verdadeira virtude. Então, todos nós temos potenciais de um dia alcançarmos as perfeições que Jesus alcançou durante o percurso das existências dele. E é por isso que a gente considera o Espiritismo como um consolador prometido, porque ele vai nos dar condições de todos nós desenvolvermos todas essas potencialidades e chegarmos a ser verdadeiramente bondosos. Porque, eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, a única coisa que existe para sempre é a bondade. A maldade, um dia, ela vai ser extirpada por completo nesse planeta, nos planetas que estão em evolução. Então, a maldade, ela é transitória. Agora, a bondade, não. Ela permanecerá para sempre. E aí, para a gente finalizar, eu vou ler um pequeno trecho de um livro de psicologia que chama Educação dos Sentidos. O desenvolvimento das virtudes é o caminho seguro para a felicidade humana. O indivíduo, no uso do seu livre-arbítrio, age de acordo com as imperfeições contidas na sua alma, as quais ressentimento, violência, egoísmo, luxúria irão produzir males morais. E estes males morais serão as causas de muitas dores, muitos sofrimentos e muitos males físicos. As dores humanas são causadas por deficiências morais que somente um trabalho perseverante das virtudes retomará o caminho terapêutico. As virtudes são como as pétalas de uma flor. Quando se abrem para a vida, exalam seu aroma em todas as direções. O espargir do perfume das virtudes humanas é um fluxo permanente de equilíbrio, de solidariedade e de bem-aventuranças. As virtudes são para a alma o que as pétalas são para as flores. Meus amigos, é essa a mensagem de hoje. Gostaria de agradecer bastante a atenção de vocês nesse calor. Então, obrigada, gente.